Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Vem Dividendos. Eu sou Rodrigo Colombo e hoje eu vou falar sobre uma das coisas que vocês mais me perguntaram depois de um dos últimos vídeos aí que eu fiz no canal, falando que uma das minhas últimas compras, uma das minhas últimas adições na carteira, né, que foi esse vídeo mostrando a minha compra durante a pandemia, que eu falei que eu comprei o RBRF, que é um fundo de fundos, e eu já falava em alguns outros momentos que eu não tinha fundos de fundos e não tinha pretensão de adicionar. Então o pessoal começou a me perguntar: pô, Rodrigo, por que você comprou o RBRF? Rodrigo, qual é o racional em cima disso? Então hoje eu vou meio que fazer uma análise em cima do RBRF para eu conseguir passar para você um pouquinho do motivo de eu ter entrado, do motivo de eu ter colocado um pouco um pé num FOF, tá? Mesmo eu já tenho dito em algumas outras vezes que eu não tinha e não pensava em ter, algumas coisas têm mudado. Primeiro de tudo, eu peço para você se inscreva, deixe seu like, comenta aqui embaixo pra mim se você investe em algum fundo de fundos. Eu quero saber isso pra gente já entender quem são as pessoas que estão aqui me assistindo. E agora falando um pouquinho sobre o RBRF, sobre essa nova leva de fundos, eu já quero dizer o porquê que eu entrei em um FOF, né? Sabendo que talvez eu não precisaria, minha carteira já tem uma certa diversificação. Antigamente, alguns anos atrás, a gente via os FOFs bem passivos, os FOFs sendo aqueles FOFs que compravam buscando renda, buscando entregar uma renda para o cotista, colocar um dinheirinho na mão do cotista, e realmente isso é basicamente a cópia da sua carteira. Se eu invisto focado em renda, eu compro um outro FOF focado em renda, eu naturalmente vou ter renda sobre renda e eu não preciso, é mais fácil eu ir lá e comprar os fundos, comprar diretamente aqueles fundos que tem lá. Muitos fundos de fundos têm surgido, como RBRF, tem KFOF, HFOF, tem também MGFF, que é um dos fundos que eu mais falo aqui também. Para mim é um dos melhores, junto com o RBRF hoje, dois fundos que eu gosto muito da estratégia. Não quer dizer que eu vou comprar, não quer dizer que eu vou ter, enfim, eu gosto muito do jeito que eles têm feito. A ideia é de você ser um multi-estratégia, você não ganhar dinheiro só com fundos de fundos, né? Você não ganhar dinheiro só sendo um fundo de fundos, só comprando outros fundos imobiliários, mas tendo toda uma estratégia por trás, investindo e atacando em outras frentes. Foi isso que me chamou a atenção no RBRF, né? Ele trouxe algumas novidades e eu vou começar a mostrar na tela aí para vocês. Vocês estão vendo o último relatório do fundo e aqui no finalzinho dele já tá lá assim, ó. O objetivo, qual é o objetivo do RBRF? Oferir rendimentos e ganho de capital na aquisição de fundos imobiliários, certificados de recebíveis imobiliários e outros ativos líquidos ligados ao mercado imobiliário. Aqui já tem um grande diferencial, não são todos os FOFs que trabalham com CRIs, então naturalmente ele adiciona um carrego um pouco maior, né? Algum dinheiro, um fluxo entrando um pouco maior já com CRIs. Isso já dá uma pitada a mais para um FOF, né? Diferente dos outros mais passivos que nós tínhamos antes. Aqui fala um pouco sobre periodicidade de rendimentos, que é mensal, prazo de duração indeterminado, hoje dificilmente saem fundos novos com prazo determinado, taxa sobre o PL, né, de gestão de 0,8% ao ano, administração de 0,2%, então dá um total de 1%, e performance de 20% acima do benchmark, né, o benchmark dele é IGPM mais 3% ao semestre ou 4,5% ao semestre, é bastante coisa dado que o IGPM está estourando, né. Indo um pouquinho aqui em alguns pontos que eu separei, ele já fala no nome, RBR Alpha Multi-Estratégia Real Estate, né, fundo que busca rentabilidade não só em fundos imobiliários, mas também em CRIs e fundos imobiliários de CRIs, alocando toda uma estratégia que nós vamos falar sobre isso hoje. Patrimônio por cota hoje é de 95,67, o que dá um PVP de 1,02. E né, a gente sabe que em fundos de fundos é importante sim você ver o PVP, porque é aquilo que você está comprando, né? Nós temos uma análise muito meticulosa daquilo que existe lá dentro da carteira do fundo. Hoje, 70% está alocado, né, na visão de alocação em tijolo e 29,4% em papel. Nós já vamos descer um pouco mais em outros pontos que eu vou trazer para vocês. 29 fundos imobiliários no portfólio e 9 CRIs no portfólio. Depois nós vamos descer um pouquinho nos rendimentos pagos e você vai ver que isso faz uma boa diferença, tá? Notas do gestor, alguns pontos que eu detalhei aqui de alguns acontecimentos, tá? Vindo um pouco aqui para baixo, começando por aqui, depois a gente vai falar sobre o FVBI. Então aqui, ó, estamos acompanhando de perto o nascimento de novos fundos imobiliários, de novas estratégias, né? Como residencial para renda, que analisamos muito, mas ainda não decidimos por nenhum investimento, e também do crescimento na demanda por fundos de desenvolvimento, residencial, comercial e logístico. Eu sempre falei isso para vocês, os FOFs eles trazem na nota do gestor exatamente o ponto que faz aquilo que o gestor está pensando em trazer, aquilo que ele está pensando em avançar, para o lado que ele está pensando em ir. Como eu falei no começo, a ideia de ter um FOF hoje na minha carteira é exatamente pegar algo e fazer algo que eu não faço, é ter um FOF que vai comprar tipos de fundo que eu não vou, porque eles demandam mais tempo para estar lá comprando e vendendo um fundo numa certa hora, num certo momento, para que então ele me entregue mais rendimento
investimento com isso. Então aqui a gente já vê que eles já estão olhando, né, residencial para renda, que tem aí Lug, Rose, alguns fundos que estão vindo e até outros com comercial e logístico em desenvolvimento também. Os fundos de desenvolvimento possuem características de retorno e risco diferentes do que os investidores em geral estão acostumados. São investimentos longos, usualmente de 5 a 7 anos, sem liquidez nesse período, sem pagamentos de dividendos mensais e riscos inerentes à construção de novos ativos. Dito isso, dentro de um percentual reduzido do nosso portfólio, devemos aumentar paulatinamente os recursos alocados na estratégia de forma a gerar um retorno adicional de longo prazo para os nossos cotistas, porém sem esquecer de que no curto prazo seremos cobrados também por bons dividendos. A RBR possui ampla experiência nesse tipo de investimento, mais de 30 terrenos em desenvolvimento e aproximadamente 1 bilhão sob gestão em 4 fundos diferentes. Aqui nós entramos num ponto diferente, em um certo detalhe, né? A questão do desenvolvimento. Isso é padrão, tá todo mundo indo para desenvolvimento. Quem me acompanha há um bom tempo já sabe que eu não gosto, não era algo que não me atraía atenção, exatamente porque lá atrás nós tivemos muitos problemas quanto a isso. Eu acho que o retorno em um investimento como um desenvolvimento precisa ser muito maior do que em algo pronto. Não adianta você comprar um imóvel pagando cap rate de 10 e desenvolver para receber 12. Não faz sentido você receber 2 a mais dado todos os riscos e todas as situações que podem acontecer. A RBR ela tem uma experiência muito grande em desenvolvimento de terreno, em desenvolvimento comercial, logístico, e eles querem colocar uma parte dentro do fundo, só que aqui mesmo está dizendo que são investimentos sem liquidez no período e sem pagamento de dividendo mensal, tá? Então é aquele tipo de desenvolvimento natural, nativo, que você vai desenvolver sem RMG, sem sale and leaseback, de colocar dinheiro e ficar recebendo dinheiro de volta. Não, é nativo. Vamos construir, vai levar 5 anos para a gente receber. Vão alocar. Tá escrito aqui que a ideia deles é começar a ir para esse lado, começar a colocar um pouco. Provavelmente vai ser muito pouco, mas a multi-estratégia traz isso, né? Traz esse diferencial de trazer pontos diferentes para o mesmo fundo imobiliário. E aqui em cima também, não fazendo parte dentro da estratégia, mas a ideia de fazer movimentos que talvez eu não faria, de que eu não estou acompanhando, com a evolução do case de investimentos FVBI, que detalhamos em nosso relatório mensal de julho, voltamos à casa dos 60 centavos por cota de dividendos. Adicionalmente, constituímos ainda uma importante reserva de lucros de 82 centavos cota. Olha só, o RBRF, alguns meses atrás, começou a se movimentar na compra do FVBI, quando o FVBI estava recebendo propostas de negociação para vender o imóvel e tal. Eu fui saber disso depois. O RBRF, por estar lá dentro do mercado, tá acompanhando, fez essas compras antes. Hoje o fundo tá com 82 centavos por cota parado no caixa para distribuir nos próximos meses. Então é o tipo de movimento que um multi-estratégia, um FOF hoje, tanto o RBRF quanto o MGFF estão fazendo que eu não faço na minha carteira, e por isso que eu decidi colocar uma pequena parte. É bem pequena parte, mas eu acho que vale a pena, dado esses movimentos que eu não vou conseguir fazer. Indo um pouquinho mais para baixo, em alguns comentários aqui, destaques do mês: com a liquidação parcial da nossa participação até então no FVBI, com a captação de novos recursos, realizamos um importante investimento no setor logístico, onde tínhamos baixo nível de investimento através do fundo RBRL 11. E aí entra a questão, né? Conflito de interesse. Muita gente fala, pô, Rodrigo, mas é conflito de interesse. O que você acha disso? Gente, eu penso o seguinte: se a RBR não investisse no fundo dela, eu ficaria com mais pé atrás do que ela investindo. Tem gestoras hoje no mercado que não compram seus próprios fundos. Isso é bom? Em que ponto isso é bom? Eu não estou puxando o saco da RBR, mas vamos pensar o seguinte: se ela não confia nos próprios fundos dela, e se isso pode, é óbvio que se ela confia na gestão, se ela confia nela mesma, sabendo que ela vai ter resultado, eu acho que ela não vai dar um tiro no pé comprando um fundo que ela acha que é ruim. Se ela sabe que aquele fundo está num preço bom, que vai entregar bons resultados, é óbvio que ela vai comprar, que faz parte. Se ela conhece o negócio está rodando e não está fora da lei, fora da regra, é óbvio que ela tem que comprar. Eu enxergo isso com um lado mais positivo do que negativo. E aí aqui fala um pouco, né, sobre o RBRL em si, tá? Mas eu quero, como eu estou falando do RBRF, né, tem muita gente que fala sobre RBRP, RBRF, RBRL, e eu penso dessa forma. Relativo ao investimento em RBRL, informamos que enquanto os veículos da RBR foram os investidores majoritários, não haverá cobrança de taxa e gestão no RBRL, de forma a não haver dupla cobrança de taxa de gestão, em linha com as nossas políticas de gestão e alinhamento com investidores. Então isso é um ponto legal. Muitos fundos não fazem isso, não deixam isso muito claro, né? Então enquanto os fundos da própria RBR forem majoritários no RBRL, ela não vai cobrar taxa desses fundos, não vai cobrar taxa do RBRL para esses caras. Então naturalmente a gente não vai pagar dupla taxa. Quando o fundo for aumentando, for crescendo, aí provavelmente vai ser cobrado, mas nesse primeiro momento a gente não vai pagar uma dupla taxa. Indo um pouco para algo que tem me chamado muita atenção na RBR, é a questão da estratégia de investimento. Eles colocam isso tudo muito claro
em todo o relatório. Todo relatório gerencial a gente vê isso aqui. Estratégia alfa, estratégia beta, estratégia CRI, estratégia liquidez ou com outro nome, mas tudo muito estabelecido. Aqui no RBRF, a estratégia alfa é a principal estratégia com foco em fundos de tijolo, abaixo do custo de reposição e foco na valorização dos ativos. A beta é posição tática, foco em fundos com dividendos estabilizados, né, que são a base da pirâmide, fundos mais sensíveis a oscilações de curto prazo. CRI, busca de retorno acima do benchmark via dívida imobiliária, garantias mais fluxo de recebíveis e a liquidez, que são recursos aguardando alocação futura em renda fixa com liquidez imediata, tá? Aqui a gente tem hoje uma composição da carteira, 62% do RBRF está focado no alfa, né? São fundos com baixo custo na visão da gestão que vão buscar uma venda em um certo momento quando a valorização dos ativos acontecer. Olhando pela alocação de segmento, 43% está em laje, corporativo, né? E 29% em recebíveis, papel. E a alocação mínima e máxima, isso aqui eu acho muito legal, sensacional da RBR isso, que é você mostrar o quanto você quer ter dentro de cada estratégia. Por exemplo, o alfa, de 30% aproximadamente eles querem ter no RBRF focado na estratégia alfa. Hoje eles estão com um pouco mais, aqui ó, tá aqui fora. Beta, eles querem ter 20%, eles estão aqui aproximadamente quase 10%, né? CRI, eles querem ter 40%, ó, entre 30% e 70%, 40% eles querem ter em CRI e depois 20% em liquidez. Então a gente já sabe que as próximas alocações tendem a vir para CRI, para diminuir um pouco esse alfa e para colocar isso aqui dentro da estratégia que eles querem. Então é muito legal você ver aonde que talvez ela vai, né? A tendência que ela vai seguir, porque tá tudo aqui. Então a gente consegue ver exatamente se tá dentro ou tá fora daquilo que a gestora preparou e o fundo tem preparado para o cotista, tá? Vindo um pouco para a distribuição de resultados, aqui eu quero trazer algo importante, que é a questão desses movimentos, a questão de ter um CRI, de ter foco em liquidez e tudo mais. É o seguinte, rendimento, ganho de capital, CRI e liquidez. Isso aqui é o fluxo de caixa total de receita que o fundo ganha. Eu não vou ver os meses aqui, porque os meses podem estar bagunçados por questão de emissão e tudo mais, mas eu quero ver o acumulado dos 12 meses e desde o início, tá? Olha só, os rendimentos pagos nos 12 meses passados foi de 36 milhões. O ganho de capital, 37 milhões. Então, assim, ele tem mais ganho de capital do que rendimento, certo? Porém, ele teve quase 8 milhões em CRI e mais de 1,5 milhão em liquidez. Ou seja, somando isso aqui, nós temos muito mais ganho em ganho de capital e negociações ativas do que em rendimentos passivos, né? E a gente consegue ver que desde o início isso se torna ainda maior, né? 47, rendimento e ganho, basicamente a mesma coisa. 9 milhões em CRI, 3 milhões em liquidez. Então, esse ponto de ter CRI, uma multi-estratégia, focado não só em fundos imobiliários, voltado para o tijolo, para a renda, né? E não só para o ganho de capital, mas também ter CRI para fazer negociação, compra, venda de CRI. Eu acho que isso é muito legal e eu entendi que isso fazia muito sentido para mim, tá? Então a gente consegue ver aqui também que dentro dos rendimentos pagos, né, essa aqui é o dividendo médio dos últimos 12 meses foi de 64 centavos, a reserva de lucro acumulado de 82, dada o efeito FVBI, né? Então a gente consegue ver que foi pago aqui 60 centavos e veio 82 para a reserva que serão pagos nos próximos 12 meses, nos próximos meses, né? Não nos próximos 12. A gente consegue ver algo que é legal aqui também, que a média foi de 64, né? Em alguns meses mais, outros menos. A gente consegue ver que nos que mais foram é porque era reserva que saiu lá da reserva lá de baixo e foi acrescido, né? Final do ano, basicamente para fechar o semestre. Os rendimentos de fundo imobiliário se mantêm, oscilam muito pouco, né? Mês após mês oscilam muito pouco e a renda fixa e o CRI que oscilam mais, né? De 15 centavos, 36, 29, 27. A gente vê o quão importante é essas negociações de CRI. Compra um CRI hoje, vende ele amanhã, compra um hoje, vende daqui a algum tempo e isso é muito bom para trazer um rendimento a mais. Por isso que eu acho legal essa estratégia. E vindo um pouco para a carteira do fundo de tijolo, né? A gente consegue ver que tem muitos fundos aqui hoje, grande parte. Hoje a maior participação do RBRF é em RBRL, né? 11% do patrimônio está no RBRL. Depois vem TEP, BRCR, RCRB e mais alguns outros. 70% do fundo está em fundo de tijolo, tá? E grande maioria dele em oferta 400 no secundário, né? 54%. Agora olha quantas ofertas 476 nós temos, né? RBRL, RCRB, PPML, LFTT, tem muitos fundos que foi entrado através de emissões, novas emissões, participado de emissões com ofertas 476. Isso é um ponto legal para quem vai investir em FOF, né? Algumas que talvez você não participaria, o FOF vai lá e participa porque entende que vai ser um bom momento para ganhar em capital. E vindo para a carteira de papel, que é o que eu falei, né?
O fundo tem fundos de CRI, que são 20% do patrimônio em fundos de CRI, BARI, Canip, CVBI, BTCR, VGIR. Então a gente consegue ver uma certa diversificação entre GPM, CDI, IPCA, tudo mais, com 20% e 5,9% em CRIs mesmo, né? CRIs alocados para empresas lá com taxas como se fosse um fundo de CRI mesmo. Então, dentro da estratégia de CRI, nós temos hoje 26% do fundo alocado em papel. Isso é legal, tá? Eu gostei muito dessa estratégia, mesmo eu não sendo muito fã da ideia de papel. Eu não sou o cara que entende e gosta muito do papel, mas eu gosto de ter dentro de uma diversificação de híbridos e tudo mais, e por isso que o RBRF me chamou a atenção. Eu acho que eu consegui passar para vocês informações importantes com o relatório, né, para não ter que entrar em regulamento e tudo mais. Acho que eu consegui trazer informações importantes do porquê eu adicionei o RBRF. Eu não costumo falar muito sobre meus movimentos, mas eu fiz no último vídeo, em um dos últimos vídeos aqui no canal, sobre os meus movimentos nessa pandemia, né? E acabou que muita gente me perguntou. Se você gostou desse fundo, eu quero que você comente aqui embaixo se você já tem, se você está pensando em comprar, se você vendeu, se você não gosta. Deixa os comentários aqui para mim, porque isso ajuda pra caramba eu saber se esse conteúdo você se interessa ou não, se vale mais a pena eu fazer outros vídeos assim, lendo os relatórios, trazendo informações importantes para vocês, fazendo alguns comentários sobre situações. Se você gostou, por favor, se inscreva e deixe seu like e comenta para você me ajudar com isso. Então é isso, eu vou ficando por aqui, um abração e te vejo nos próximos vídeos e até mais.